Vamos falar agora sobre a equação horária da posição no MRU. Vimos que a velocidade média é definida por velocidade média igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. Quando a velocidade é constante, nós podemos escrever v igual a ΔX sobre ΔT, já que quando a velocidade é constante, a velocidade média é constante, a gente pode abandonar esse subíndice m. E se nós fizermos o ΔX como sendo d e o ΔT como sendo t, ou seja, considerando que o instante inicial ti é zero, nós temos a forma mais conhecida da equação do MRU, que é v igual a d sobre t, que vira d igual a vt, a fórmula do MRU. Então, considere que o instante inicial ti vale zero e o instante final tf vale t, ou seja, o ΔT, o intervalo de tempo, corresponde ao próprio t. Logo, temos da equação da velocidade constante que v é ΔX sobre ΔT, o ΔX é o x final menos o x inicial, o ΔT é o t final menos o t inicial, o t inicial vale zero, o tf a gente escreve como t, então o denominador virou só t. E a gente mantém aqui o numerador como sendo xf menos xi. E aí nós podemos reescrever isso passando o t para o lado oposto multiplicando. Então vai ficar t multiplicando v vira vt é igual a xf menos xi. Então podemos escrever isso. v vezes t é igual a xf menos xi. Ou seja, eu posso ainda isolar esse xf, pegar esse xi que está subtraindo, passar ele para o outro lado somando. Fica então xf é igual ao xi mais o vt. Eu peguei esse cara, passei ele para o outro lado somando, ficou xi mais vt. Então, xf é igual a xi mais vt. É comum a gente escrever x e x0 em vez de xf e xi, respectivamente. Então, x no lugar do xf, x0 no lugar do xi. As duas representam a mesma coisa, são só duas notações diferentes, mas o x e o xf representam a posição final, o x0 e o xi representam a posição inicial, de forma que a gente tem xf igual a xi mais vt, virando x é igual a x0 mais vt. Ou ainda, eu posso reescrever esse x assim, ó, x de t é igual a x0 mais vt. Parece que deu uma complicada, né, quando eu escrever esse t aqui, mas na verdade, o que a gente quer deixar explícito é que essa é a equação horária da posição no MRU, porque ela fornece a posição x de t em função do tempo quando a velocidade é constante. Ou seja, eu tenho aqui uma equação horária da posição porque eu tenho a posição em função do tempo. Eu tenho aqui a posição como uma função do tempo. Então, a posição é x0 mais vt. Por que ela é em função do tempo? Porque tanto a posição inicial é constante como a velocidade. Quer dizer, eu tenho aqui x de t igual a x0 mais vt, só que esse x0 e esse v são ambos constantes. O x0 é a posição inicial de onde o objeto partiu, o v é a velocidade dele, que a gente está considerando que é constante, porque a gente está no MRU. Ou seja, se isso é constante e isso daqui também é constante, a única coisa variável é o t. Ou seja, eu tenho a posição só dependendo de um parâmetro que é o t, desde que os outros dois sejam conhecidos e a gente sabe que eles são constantes. Por isso que a gente chama essa equação de equação horária da posição no MRU. A gente vai ver outras equações horárias. Vamos ver a equação horária da velocidade, a equação horária da posição no MRUV, a equação horária da velocidade também no MRUV e assim por diante. Então, toda vez que a gente tiver um parâmetro em função do t, a gente tem ali uma equação horária e ela pode ser muito útil em algumas situações.